Boa noite, pessoal. Esperar chegar, né, um pouco de mais pessoas para a gente poder conversar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Nós marcamos, né, uma live para a gente conversar um pouco sobre afasia, sobre como esse distúrbio, né, ele causa problemas para o paciente, como causa problemas para a família. Vamos aguardar mais um pouquinho só para o pessoal ir chegando, para a gente poder começar com todo mundo junto. Muito bem. Então, pessoal, vamos começar, né? Eu conversei com vocês, mostrei para vocês, né, uma notícia recente que saiu de que o Bruce Willis ele está se aposentando devido ao diagnóstico de afasia. E o que vem, né, a ser essa afasia? O que vem a ser... Como esse diagnóstico ele vem impactar na vida do paciente? É uma situação realmente muito complicada, né? E vamos começar a analisar um pouco pela carreira, né? É um ator de filmes de ação. E se a gente tem aí um impacto muito grande para ele ter que anunciar uma aposentadoria por causa de um diagnóstico, realmente é algo muito comprometedor. Mas será que é uma coisa assim difícil de acontecer longe da gente? Não é tão difícil assim, né? É uma situação que pode acontecer na realidade com qualquer um de nós. E o que vem a ser afasia? A parte, né, se nós separarmos a palavra afasia, o a quer dizer ausência e a fasia quer dizer fala. Então, nós poderíamos dizer, né, que a afasia é ausência de fala. Mas atualmente alguns fonoaudiólogos, eles definem, né, que o termo correto a ser utilizado não é afasia, e sim disfasia, que é uma dificuldade na fala. Porque normalmente os pacientes que têm alguma dificuldade na fala são maiores do que aqueles que realmente perdem a capacidade de fala. Então o termo mais correto a se utilizar é disfasia. Desculpa, gente. E no caso do Bruce Willis, nós ficamos sabendo, né, dessa notícia
essa semana, recentemente, e eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão. Será que ele apresentou isso essa semana? Não, né? Não é uma doença que acontece de um dia para o outro, não é um distúrbio que acontece de um dia para o outro. É um distúrbio progressivo. E algumas fontes, né, que eu consultei, eles falavam o seguinte, que o distúrbio dele começou já há aproximadamente 2 anos. Então ele vem, né, tendo dificuldades nas suas falas, ele vem utilizando mais dublês em momentos de ação, em momentos às vezes até de interação, e tem diminuído o tempo de gravação durante as telas. Em algumas notícias, né, comentavam o seguinte, que ele foi contratado para trabalhar 8 horas durante as gravações, né, 8 horas por dia, e a partir daí ele estava começando a trabalhar 4 horas por dia, mais ou menos. Houve também, né, alguns incidentes com ele em que ele chegou a disparar uma arma, uma arma com festim, né, eles falam com munição de festim, durante o set de filmagem, em um momento que não era para ser disparado. E alguns diretores, né, eles simplesmente falavam que não era o mesmo ator, que ele era uma pessoa totalmente diferente do que ele se apresentou, né, desde que a gente vê ele atuando nos filmes. Então, a afasia, ela é realmente esse distúrbio. É um distúrbio em que o paciente, ele perde totalmente a capacidade de falar, dependendo, né, da causa específica do problema que ele teve, ou ele apresenta várias dificuldades de falar. Boa noite, Adriana, tudo bem? Vocês não reparam porque eu fico muito nervosa fazendo live, mas eu quero muito trazer um conteúdo legal para vocês. Então, no caso do Bruce Willis, eu reparo que não é uma afasia, é uma disfasia. Ele tem, né, uma dificuldade cognitiva aí no momento, até confirmado pela própria filha dele. Ele está com dificuldade cognitiva para compreender o que está sendo falado com ele e para expressar o que ele está pensando ali naquele momento. Então, vocês vão me ver utilizando aqui durante essa live o termo disfasia e não afasia, porque o Bruce Willis ele não é uma pessoa no momento que ele está sem fala totalmente. Ele é uma pessoa que ele está se comunicando, mas o problema está justamente aí nesse processo de comunicação. E quais são as causas, né? O que pode ser as causas dessa disfasia? A literatura nos apresenta que qualquer dano cerebral, né, que o paciente tiver, principalmente do lado esquerdo do cérebro, que é a área da linguagem, ela vai causar esse processo no paciente. Então a gente pode incluir aí um trauma, um paciente, como eu disse lá no início da live, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, está acontecendo tão longe, mas pode acontecer aqui perto de mim também. Então, se esse paciente ele sofreu um acidente, bateu o lado esquerdo da cabeça, existe a possibilidade de que ele tenha sim um processo de disfasia. Os processos de câncer, processos oncológicos cerebrais, eles podem causar disfasia no paciente. Vou explicar primeiro, né? Por que os processos oncológicos cerebrais, eles podem causar disfasia no paciente. À medida que o tumor ele vai crescendo, principalmente, como eu disse, do lado esquerdo do cérebro, vai pressionando a área de linguagem do cérebro. Então, esse paciente ele vai ter dificuldades para falar e para compreender o que está acontecendo, né, ali à sua volta. Então, a gente já falou de causa, né? Um acidente, qualquer acidente que a pessoa tiver do lado esquerdo, um câncer cerebral, processos epiléticos, dependendo, né, do grau que o paciente sofrer ali, uma crise de epilepsia pode causar também, meningite também pode causar uma disfasia, eu estava lembrando uma outra, gente, mas agora eu esqueci aqui. Mas assim, principalmente são esses 4 que podem causar, né, esse processo no paciente. E aí nós perguntamos, né, ok, ele tem uma dificuldade de fala e de compreensão. Vamos jogar isso para linguagem, né? O que seria linguagem?
A linguagem, gente, é tudo aquilo que eu falo e o outro compreende, ou que ele fala e eu compreendo. Qualquer momento desse processo, ele é considerado uma linguagem. Não necessariamente verbal, mas é uma linguagem de comunicação. Por exemplo, pacientes que são surdo-mudos, eles se comunicam através de sinais. E a percepção, a compreensão dos sinais e a expressão do que ele está querendo também faz parte da linguagem. Então, a linguagem é isso, é tudo que eu falo e que o outro compreende e que o outro fala e eu compreendo. E aí nós pensamos, né, como a linguagem ela é importante no nosso meio social. A linguagem ela é responsável pela nossa vida. Nós compramos, nós vendemos, nós interagimos socialmente com as pessoas e a linguagem ela é responsável para que siga tudo isso na normalidade. A partir do momento que eu converso com uma outra pessoa e ela não está compreendendo o que eu estou falando, ou ela está tentando falar alguma coisa comigo e eu não estou compreendendo o que ela está falando, isso causa para o paciente uma perda da capacidade dele de interação com as outras pessoas. E é aí que nós começamos o diagnóstico inicial da disfasia. Ou seja, às vezes o paciente ele não nota que ele não está falando adequadamente, ele não nota que as outras pessoas não estão compreendendo ele. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer é a família notar que ele está agindo dessa forma, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu vou citar um exemplo próprio. Meu pai, ele passou por um processo oncológico. Antes de falecer, meu pai já é falecido há 21 anos, mais ou menos. E ele teve um câncer cerebral. E aconteceu, depois da cirurgia, quando ele voltou para casa, ele falava várias frases e a gente não entendia. Eu vou até comentar uma frase bem interessante. Teve um momento que o meu pai, por exemplo, ele ia tomar banho. E aí, a hora que ele saiu do banho, ele virava e soltava assim: pega um tapete pra mim pôr nesse banheiro. E a gente ficava assim: o que ele tá querendo? E não entendíamos muito bem. Eu mesmo já cheguei, quando era pequena, a pegar um tapete. E ele ficava muito nervoso com essa situação, porque não era isso que ele queria falar. Ele queria que a gente pegasse uma toalha para ele se secar. Então, ele tinha compreensão do que ele queria, mas ele não conseguia se expressar corretamente. E isso deixava ele muito frustrado. E aí, assim, na época, a gente não tinha conhecimento, né, sobre essa questão. Nós fomos levando da melhor maneira possível. Fomos tentando descobrir novas formas de nos comunicar com ele. E, assim, fomos levando a situação até que realmente ele passou de um processo de disfasia para um processo de afasia. Realmente, a fala ela foi toda interrompida até o dia, né, que ele veio a óbito. Mas é importante a família ela entender esse processo, porque fica mais fácil para o paciente e fica mais fácil para a família também. O diagnóstico, né, da disfasia ele é feito inicialmente pela família. A família, ou às vezes até pelo próprio paciente. Eles vão percebendo, né, que a compreensão ela está dificultada, que essa fala ela está dificultada. E aí, a partir disso, eles vão procurar, né, o principal profissional responsável pelo tratamento das linguagens, que é o fonoaudiólogo. A partir da procura do fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo também vai orientar para se buscar, né, quais são as causas desse processo que está ocorrendo ali com aquele paciente e vai ter um acompanhamento, então, médico e fonoaudiológico. Vão ser feitos exames de imagem até descobrir qual é a causa real. Descobrindo em alguns casos, né, que é possível a recuperação, é possível fazer um tratamento para que diminua esse processo de disfasia no paciente. Eu entendi a sua pergunta. Não é muito parecido, Alessandra. Por quê? Porque o processo de Alzheimer, como que funciona? O paciente ele realmente esquece. Ele perde a noção do tempo, do espaço onde ele está. Ele tem só as lembranças. Esse paciente com disfasia, ele sabe onde ele está,
Na maioria das vezes ele sabe onde ele está, ele sabe o que ele quer fazer, mas ele tem dificuldade de juntar as palavras. Ele tem dificuldade, por exemplo, de armar as frases. Às vezes, por exemplo, uma frase que ela vai sair, eu estou com sono, quero ir dormir. Ele vai falar assim, sono, dormir. Ele vai cortar algumas palavras. Em alguns casos, ele vai trocar as palavras e você vai ter que entender o que ele está falando. Então, assim, a gente tem que observar para procurar alguns métodos diferentes para a gente poder tratar essa situação. Às vezes a família, por exemplo, ela vai fingir para o paciente que isso tudo está normal e a gente vai ter que conversar com a família para a família compreender que fingir esse processo não é uma coisa boa para o paciente. Porque quando o paciente, ele entende, porque o paciente ele não ficou com um déficit cognitivo, ele não é que ele que ele não consegue compreender tudo que está acontecendo à volta dele. Esse processo de diminuição de compreensão, ele é diminuído, mas ele não é total, igual no Alzheimer. Às vezes o paciente com Alzheimer, ele não compreende nada à sua volta. Ele está num universo, assim, totalmente diferente. Entendeu? Eu não sei se eu fui muito clara na minha resposta. Se por acaso você não tiver entendido, aí você me fala que eu vou tentar explicar de uma outra maneira, tá? Mas aí funciona dessa forma. Você vai começar a ver o paciente tentando se expressar de um jeito e não conseguindo, ou você se expressando para ele, falando com ele o que ele precisa fazer, e ele totalmente aleatório, sem entender o que você está querendo falar com ele. Esses são os primeiros sinais da afasia e da disfasia, tá? O diagnóstico é feito pela pessoa, pela fonoaudiologia e pelo médico. E aí a gente já entendeu também, né, como que é o processo de linguagem do paciente. Que essa linguagem ela é responsável por tudo à volta do paciente. É isso que faz ele ser quem ele é. Vamos supor, por exemplo, eu sou enfermeira. E aí eu tive um acidente, afetou o lado esquerdo do meu cérebro. E a partir daí, eu não consigo mais me expressar. Não tem como trabalhar. Eu não tenho como atender um paciente porque eu não estou conseguindo me expressar. E isso causa para o paciente diversos problemas, né? Se nós formos pensar o cuidador de idosos, por exemplo, ele precisa compreender porque esse paciente, ele vai precisar de ajuda. As classificações da afasia e da disfasia, elas podem ser classificadas assim, em que o paciente ele tem uma baixa capacidade de expressão e uma alta capacidade de compreensão, ou ele pode ter uma alta capacidade de expressão e uma baixa capacidade de compreensão. Pode ser também uma disfasia global, em que ele tem baixa capacidade de compreensão e baixa capacidade de expressão, mas não significa que esse paciente ele deixou totalmente de compreender o que está à volta dele. É só uma capacidade reduzida. E aí a literatura ela ainda diferencia, né, as afasias entre fluentes e não fluentes. As fluentes, o paciente ele vai conversar com você igual eu estou conversando aqui. O tom, a entonação é uma entonação rítmica, tem significado nas palavras. Só que eu vou até colar aqui, porque eu anotei, porque é um assunto assim, muito grande. Ele não entende o que a pessoa está falando e ele não percebe que a outra pessoa não entende. Isso é a disfasia fluente. A entonação normal, as palavras têm significado, mas ele não consegue perceber que a outra pessoa não está entendendo o que ele está falando. Mesmo com a entonação toda normal. Igual o exemplo que eu dei do meu pai. Ele falava com uma entonação normal, compreendia, mas ele não percebia que a gente não compreendia o que ele estava falando. Essas são as afasias fluentes. As afasias que são não fluentes, a fala da pessoa ela já é cortada. A pessoa, então, ela tem um pouco de dificuldade de juntar, né, as frases para elas ficarem conexas. Só que as frases elas têm significado. É igual o exemplo que eu dei no começo também.
do eu estou com sono, vou dormir. Aí a pessoa, ela corta as palavras sono, dormir. Continua conexo, tem significado na frase que ela está falando, porém não tem uma frase extensa e conexa. Esse paciente, ele não consegue juntar todas essas palavras de uma vez só. Então, elas se dividem assim, fluentes e não fluentes. Vou falar um pouquinho do papel do cuidador. Como eu falei da questão da capacidade de expressão e da capacidade de compreensão, nós precisamos pensar na família. Esse paciente, na maioria das vezes, ele está inserido num contexto familiar. E a capacidade de expressão e de comunicação e compreensão dele, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque pode gerar um processo de isolamento social. O cuidador, ele vai ser extremamente importante nessa parte. Por quê? Na hora que o meu paciente, eu começo a observar, olha, ele está com uma dificuldade de fala, ele não está conseguindo compreender as outras pessoas, eu vou procurar estratégias. Às vezes, o que eu posso utilizar? Um desenho, eu posso utilizar a escrita, porque não é porque o meu paciente ele não consegue falar que ele não consegue escrever. Existem as afasias em que o paciente não vai conseguir escrever, porque a linguagem toda, ela compreende isso. Mas, às vezes, o meu paciente ele vai conseguir escrever. Eu vi um vídeo essa semana justamente contando um exemplo, né? Que um paciente que a fonoaudióloga tinha era um paciente que era formado em física. E esse paciente, ele ganhou um livro novo. E aí a fonoaudióloga perguntou para ele assim, é sobre o que esse livro que você está lendo? E aí aquele paciente, ele não conseguia expressar para ela o que ele estava querendo. E ele pegou um papel, ela perguntou para ele, você quer escrever? E ele falou assim, quero. Pegou um papel e começou a escrever 01001. E aí na hora, ela pegou e falou com ele assim, programação. E ele fez assim, ó, graças a Deus, como se fosse graças a Deus, né? Ou seja, ele não conseguia contar para a fonoaudióloga que o livro novo que ele tinha ganhado era sobre programação, mas ele conseguia se expressar de alguma maneira para ela. E o cuidador, né, o profissional de saúde, ele nesse momento que o paciente ele estiver enfrentando esse início de diagnóstico, ele vai ser muito importante, porque às vezes a família ela não vai estar tão próxima do paciente para compreender esse processo, ela não vai descobrir qual é a forma que aquele paciente está querendo se expressar. A gente vê muito isso em pacientes idosos, né, com algum processo de demência, eles também têm esse processo de afasia, de disfasia. Então, o cuidador ele vai ter que observar, olha, meu paciente, eu sei como é que ele comunica. Aí a gente pega uma folha, por exemplo, existem alguns pacientes que a gente consegue montar uma tabela com alguns desenhos. Por exemplo, se o paciente está com muita dificuldade de falar, a gente monta com os desenhos e o paciente consegue apontar o que ele está querendo. Então, é muito mais tranquilo. Nós precisamos pensar no cuidador nesse sentido. Eu não venho aqui comentar, por exemplo, sobre a afasia, disfasia, com termos médicos, com tudo. O que eu quero trazer na prática é o que você pode fazer para ajudar esse paciente. Já que você compreende, né, que esse paciente ele possa ter algum grau de dificuldade na expressão ou na compreensão, às vezes eu posso mudar a minha forma de falar com o paciente. É como se fosse uma criança reaprendendo. E existem alguns casos, né, de afasia e de disfasia que eles têm uma melhora significativa. Não tem cura, porque a afasia não tem cura, e nem a disfasia tem cura. Mas nós podemos criar novos processos, reensinar alguns significados de palavras para o cérebro novamente. No caso, por exemplo, que eu citei do meu pai, quando a gente comentava com ele assim, mas isso não é uma toalha. Por exemplo, isso não é um tapete, isso é uma toalha. Aí ele ria e concordava com a gente, é uma toalha. E aí na próxima vez, ele falava da maneira correta. Então assim, nós podemos aos poucos ir corrigindo, mas nós temos que ter muita paciência nesse processo. E sempre pedir a outra pessoa também, olha, tem um pouco de paciência comigo, eu estou reaprendendo junto com você, nós estamos juntos, nós não vamos nos separar e eu vou te dar força e você também vai me dar força. E essas pequenas ações, elas diminuem a questão do isolamento social desse paciente.
Porque se esse paciente ele entra nesse processo de isolamento social, o que a gente vai ter daí para frente? Depressão. E tratar uma depressão é muito mais complexo do que conseguir auxiliar esse paciente com uma nova forma de linguagem, com uma nova técnica, um novo conceito em que ele entenda, não, dá para fazer dessa forma. É importante também a gente conversar com a família, para que a família ela esteja toda em conjunto, né, com esse paciente, ela esteja disposta a aprender. Porque às vezes a família ela não está disposta. Se a família não estiver disposta, cabe a nós, como profissionais de saúde, zelar, né, pelo juramento que nós fizemos nas nossas profissões. Seja de cuidador, seja de fonoaudiólogo, qualquer profissão de saúde que esteja atendendo aquele paciente, nós temos que zelar pela dignidade dele, zelar pela a capacidade dele de se expressar, de se compreender. Então, se a família ela expressa, olha, a gente não consegue se comunicar com ele, deixa por sua conta. Então, nós vamos fazer o melhor possível para que esse paciente ele não seja isolado socialmente. Às vezes, por exemplo, se é um paciente que ele tem sempre teve muitos amigos na vida dele, olha, vamos chamar, eu estou disponível nesse dia, eu estou aqui cuidando do senhor, mas eu tenho esse dia disponível, eu posso estar vindo, eu já sei como é que o senhor gosta de se expressar, vamos agendar nesse dia, uma vez por mês, para o senhor receber os seus amigos, e eu venho junto e te ajudo. Que às vezes esse paciente ele tem vergonha de receber os seus amigos. E pode ser realmente um processo vergonhoso, gente. Um processo, assim, para o paciente como se fosse o fim do mundo. Porque esse paciente, ele estava acostumado com essa rotina. Então, nós podemos primeiro pensar na questão do isolamento social. O paciente, né, que ele tem esse processo de disfasia e de afasia, e ele tende ao isolamento social e depois vai para um processo depressivo, nós precisamos contar com a ajuda médica, com a ajuda do psicólogo. É uma equipe multidisciplinar que vai trazer, né, para esse paciente uma nova razão de viver, que vai trazer para esse paciente uma nova estratégia para que ele saia desse processo de depressão e para que ele continue a sua vida normalmente. Às vezes, por exemplo, esse paciente ele vai trocar totalmente de profissão. Se fosse no meu caso, por exemplo, né, igual eu falei com vocês, eu estou aqui, perdi de repente a capacidade de me expressar. Eu vou procurar uma outra forma de trabalhar, às vezes em outra área, em outra profissão, para não me manter isolada, para manter as outras funções, né, que eu tenho de forma ativa. Porque a gente não pode deixar esse paciente simplesmente ao Deus dará. Além da questão do isolamento social e da depressão, nós temos a irritabilidade. O meu pai, ele tinha muita irritabilidade quando a gente não entendia o que ele queria falar. E era uma coisa assim, a gente chegava a rir, mas não era engraçado para ele. Eu era muito nova, devia ter uns 8 a 9 anos mais ou menos. E não era engraçado para ele. Então, assim, nós precisamos encarar isso de uma forma que deixe o paciente tranquilo. Uma das estratégias, por exemplo, se o seu paciente ele tem esse processo de dificuldade de fala, e aí ele está tentando te contar uma coisa, e você naquele momento não está compreendendo. Uma das estratégias é, olha, vamos pausar um pouco? Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta nesse assunto para a gente conversar de novo. E aí, mas é voltar realmente no assunto. Espera aí uns 20 minutos, deixa o paciente se acalmar e volta, pergunta para ele, olha, você quer voltar nesse assunto novamente? Se você quiser voltar nesse assunto novamente, nós podemos voltar a conversar sobre isso. E se o paciente ele responder para você assim, quero, então nós vamos tentar, né? Nós vamos nos esforçar para compreender ele com calma, para que ele se expresse com calma, para que esse processo de linguagem ele seja completo. Uma outra estratégia é, o paciente que ele tem afasia e disfasia, ele não consegue, como é que eu posso falar para vocês? Ele não consegue compreender todos os estímulos que estão à sua volta. Então, se é um paciente em que ele tem muitas crianças na casa,
um paciente com disfasia que tem muitas crianças na casa, a gente vai ter que conversar com a família. Vai ter que pedir à família para manter um ambiente de paz, de tranquilidade, para que esse paciente ele consiga, né, se expressar com mais calma. Quanto mais estímulos tiver, quanto mais barulho, quanto mais confusão, menos esse paciente vai conseguir se expressar. Então, é primordial isso. Às vezes dá tempo para o paciente, para que ele repense o que ele está falando, para que ele ache uma forma de te falar. Às vezes manter a calma, manter o ambiente tranquilo. Às vezes propor uma estratégia para que esse paciente ele continue convivendo com a rotina dele, continue convivendo com a família, de uma forma mais sociável possível. E os tratamentos, né, da afasia e da disfasia são esses grupos de apoio e principalmente a reabilitação neuropsicológica. O que é essa reabilitação neuropsicológica? Lembra que eu comentei lá no início, né, que o meu pai falava uma determinada palavra e não era aquele significado. E nós víamos e falávamos com ele, mas isso é isso aqui. Aí ele ria e pensava, é verdade. Então, essa reabilitação neuropsicológica é ensinar novamente para o cérebro qual é o significado daquela palavra. Porque é como se ele simplesmente não soubesse o que significa a palavra. Ele usa aquela palavra, ele se expressa através dela, mas ele não sabe o significado dela. E quando nós temos ali muita paciência, que conseguimos, né, dar um espaço para esse paciente, ele poder nos ouvir, poder nos compreender, aí esse paciente ele consegue se expressar da maneira correta, nós conseguimos fazer, né, essa reabilitação neuropsicológica com ele, e com o tempo, se for, por exemplo, uma pessoa muito nova, vai conseguir novamente, né, conseguir conviver com as outras pessoas, conseguir se expressar de maneira correta, conseguir, né, manter a sua rotina do dia a dia. Então, sabendo, né, tudo isso que eu vim falando com vocês, nós compreendemos o motivo, por exemplo, do Bruce Willis, ele anunciar uma aposentadoria na carreira dele. Principalmente porque são 2 anos de processo que ele vem passando, 2 anos de apoio familiar. Sim, exatamente isso, Alessandra. Você... Isso. Exatamente. A pessoa ela troca o significado da palavra. E aí, é igual eu tava falando, né? No caso dele, a linguagem é a atuação dele, é a profissão dele. Se ele não consegue utilizar a linguagem, se ele não consegue compreender um texto que ele precisa ler, ele não tem mais futuro na profissão. E eu penso comigo que a família, da mesma forma, né, como nós profissionais, eu falo sempre da questão da dignidade do paciente. A família acreditou que é melhor, nesse momento, acontecer essa aposentadoria. Então, por quê? Nesse momento, o Bruce Willis, ele ainda tem, né, uma credibilidade ainda com o público aqui fora. Por mais que ele tenha passado esses processos, né, no set de filmagem, a gente aqui fora só soube disso agora. São 2 anos para as pessoas que convivem com ele. Mas para a gente que está aqui, né, no mundo externo, foi 1 semana. Então, é melhor manter a dignidade que ele ainda tem com o público, anunciar, né, explicar a situação, do que deixar ele passar um momento da carreira dele em que ele, por exemplo, não é mais convidado para os filmes, as pessoas não sabem o que está acontecendo e começa, né, a ter uma queda de credibilidade do próprio ator. E com a nossa vida não é diferente. Às vezes o paciente... ele vai precisar sair do lugar que ele está. Por exemplo, o paciente que mora em São Paulo. Se ele inicia esse processo de disfasia, como que ele vai conviver numa cidade igual São Paulo, que é movimentada 24 horas por dia? Às vezes esse paciente ele vai ter que sair do lugar que ele está, ele vai ter que ir para um ambiente mais calmo,
para poder colocar um pouco a cabeça no lugar, ficar mais tranquilo, para que ele possa reaprender as palavras novamente. E não são todos os casos que vão reaprender as palavras novamente, né? Então, assim, eu espero ter passado um pouquinho para vocês, para que vocês possam, né, saber, da próxima vez que acontecer uma situação dessa, possa saber como agir com o paciente. Vocês provavelmente vão ser as primeiras pessoas a ver que isso está acontecendo com o paciente. Não, provavelmente não vai ser a família. Então a gente pode estar um pouquinho mais preparado, né? E às vezes, por exemplo, se acontecer com um familiar, se acontecer com um amigo, com um vizinho, então nós vamos saber como agir. Da próxima vez nós vamos saber, né, que nós precisamos cada vez mais cuidar desse paciente. Nós vamos saber que esse paciente ele precisa de apoio, saber que esse paciente ele precisa de cuidados, que esse paciente ele precisa de uma rede junto com ele para superar esse processo, tá? Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu tô assim muito feliz de ter trago, né, esse conteúdo. E eu espero que das próximas vezes, né, a gente consiga trazer mais conteúdos. Eu vou deixar depois uma caixinha de perguntas sobre esse assunto da live. E depois eu vou deixar uma caixinha de pergunta também sobre algum assunto que vocês querem que eu traga aqui, que a gente converse um pouco, que explique melhor. Porque quanto mais conhecimento, mais pessoas a gente pode ajudar, né? E eu agradeço demais mesmo a participação. Até mais!